difícil missão de tirar peças de roupa em movimento. Rui Oliveira ali ajudado pelo jovem francês Hugo Fabry, este ciclista francês que é campeão nacional do seu país. Ele é ali da zona da Occitanie. O ano passado venceu o título nacional sub-23, bateu precisamente o Adrien Boissy, que também está aqui hoje a correr e que é ciclista da Red Bull Bora Hansgrohe. Vimos-lo muito bem, o Boissy, no outro dia na vitória do António Morgado, fazer quarto lugar e estando na fuga do dia, que conseguiu levar até ao fim. Temos entretanto aquela movimentação a manter-se com cerca de 30 segundos. Michel Hessmann da Movistar, Yasha Sutherland da Jayco, Runer Gotts da UAE e Jel Joannik da Unibet. São os 4 corredores que estão na frente. Já tínhamos abordado um pouco a questão estratégica do porquê destes corredores estarem na frente, protegendo os interesses das suas equipas. Arrancaram há pouco durante a contagem de quarta categoria. Agora já não há mais montanha, é sempre a rolar até ao final do dia. Teremos 5 voltas a um pequeno circuito no passeio marítimo de Palma, o final habitual do troféu Palma. Há pouco, Paulo Martins, ouvimos a entrevista muito interessante ao Arne Marit, um dos corredores que chegou esta temporada à Red Bull Bora Hansgrohe. Há que dizer que dentro da Red Bull Bora Hansgrohe tem vindo a assumir um papel cada vez mais de destaque o Dani Van Poppel, que inicialmente era também um super lançador, era talvez dos melhores lançadores do mundo. Entretanto, ele sentiu-se capaz de assumir as despesas de sprinter principal. O Jordi Meuse é outro nome importante da equipa nas chegadas rápidas. E foram reforçando pouco a pouco os seus respectivos blocos. Um dos corredores que foi contratado foi precisamente o Arne Marit, sprinter que já teve a possibilidade de ser sprinter principal na Volta à Itália, na Volta à Espanha, quando estava na equipa da Intermarché Wanty. Mas há pouco na entrevista que ele deu, informava-nos que hoje vai sprintar para o jovem Alessio Magagnotti, um sprinter ali do norte de Itália, junto à fronteira com a Áustria. Ele é da zona de Trento, a zona do Gianni Moscon, por exemplo, e dos Moser. Um corredor que o ano passado foi muito vencedor, foi o último ano de Júnior, portanto ele é sub-23 primeiro ano, ele terminou com muitíssimas vitórias, é reforço da equipa para esta temporada. E gostei de ouvir o Arne Marit explicar como é que funcionam as coisas dentro da Red Bull Bora Hansgrohe. Tu és contratado para lançador, não vais ser sprinter quando não estão os teus líderes. Vais ser lançador na mesma, mas para outros sprinters. Sim, e de alguma forma, quando saiu a notícia dele ir para a Red Bull, eu questionei-me qual é que seria o objetivo. Obviamente, analisando aquilo que é a estrutura atual da Red Bull, eu entendia que ele era um ciclista para rodear os velocistas que já estão dentro da equipa, particularmente Jordi Meuse, que me parece ser o ciclista com mais aptidões dentro da equipa alemã, nesse sentido. Mas também já não é um ciclista, não é que seja velho, mas já tem 27 ou 28 anos. No caso do próprio Dani Van Poppel, que é sempre um ciclista muito útil nas oportunidades que lhe surgem para ser ele o sprinter, e é também um homem que faz parte do grupo de clássicas, onde eu acho que o Marit, pelo menos num Paris-Roubaix, num Tour de Flandres, mas particularmente Paris-Roubaix, também pode encaixar perfeitamente nesse bloco, onde certamente irá ter um Gianni Moscon, onde vai provavelmente ter um Tratnik, entre outros ciclistas, Laurens Pitti, que me estou aqui a recordar de repente. Mas falando deste miúdo que aqui está, e falando agora do troféu e daquelas palavras que ele há pouco dizia, esta corrida que vamos aqui acompanhando, obviamente podíamos pensar que ok, ele é contratado Marit para ser o lead-out dos homens mais experientes e poderá também numa outra ocasião ter a sua oportunidade. Quando ele próprio diz que vai trabalhar para um miúdo de 19 anos e, como tu dizes bem, veio da categoria de Júnior, saltou diretamente para o World Tour e está aqui já com essa responsabilidade de sprintar, pois isto dá crédito a este miúdo italiano, que
que, como tu dizes, ganhou mais de 10 vitórias, ele teve 12 ou 13 vitórias enquanto júnior no ano passado e, portanto, é um ciclista muito talentoso. E a equipa quer rapidamente lhe mostrar a este jovem ciclista que conta com ele para a equipa principal nos próximos anos. Que lhe está a dar crédito, que confia no seu potencial e sabe que Jordi Meuse com 27 anos também não vai durar muito e que também não há assim tantos especialistas no mercado que com muita rapidez eles os consigam contratar, porque tu, por muito dinheiro que tenhas, a Red Bull é uma das equipas mais ricas na atualidade, estão concentradas nas corridas por etapas, mas ao mesmo tempo querem, quando houver sprints massivos, terem alguém com essa capacidade de discutir vitórias e nesse campo eu penso que este Magnotti poderá ter esse papel importante aqui a mais 2 aninhos, fazer um papel idêntico a Magny dentro da Sodal, por exemplo, que começou aos poucos e poucos e no ano passado foi um dos mais ganhadores, porque não pensarmos que este miúdo daqui a 2 anos em corridas que não sejam numa volta à França, em corridas importantes, vai amealhando como esta corrida que aqui está, amealhar experiência. Quem sabe até possa ser um vencedor já no dia de hoje, o que não acredito muito, mas a equipa está-lhe a dar essa confiança nas palavras de Maritz. É muito interessante realmente ver a forma como a equipa da Red Bull trabalha. Quando vamos tendo aqui outra vez o Rui Oliveira na imagem. Há pouco tirou a capa, agora parece-me que vai voltar a pôr. Está um bocadinho indeciso o Rui nesta altura, como toque vestir. Exato, não está fácil. Mas também é daquelas. É um bom reflexo de como tem estado o tempo por estes dias, não é? Há dias de tormenta, outros de onde sai o sol, mas está fresquinho. Uma pessoa nunca sabe muito bem o que é que há de vestir, não é? A verdade é que o Rui hoje é um nome importante. Ele procura a primeira vitória como profissional. Já podia ter encontrado no ano passado na Eslovénia, não tivesse sido desclassificado por sprint irregular, mas é lá de chegar. O Rui Oliveira, que não vai estar nos europeus de pista, mas o Yuri Leitão vai estar, portanto hoje dá uma perdinha aqui em Maiorca e a partir da manhã já estará na Turquia com a seleção nacional ao serviço do selecionador Gabriel Mendes. Vamos ouvir o campeão em título aqui no Troféu Palma. Now this year the circuit has returned to its original shape. Yeah. So yeah, it changed to as it was before. So there's no hill, there's no 90-degree corner, just coming and returning. So I think it will be a more pure sprint than last year. So yeah, we're going to give it a shot. So what do you have in mind for the team? Well, we just want to save as much energy as possible for the final and try to be on good position close to the big guys and try to do the best sprint I can. I wish you that. Thank you very much. Have a good Thank ride. you. Thank you. Enjoy. Ele então aqui com as nuances deste final de corrida hoje. Dizia o Yuri que, ao contrário do ano passado, onde o sprint era ligeiramente mais... o sprint, ou melhor dizendo, a chegada era um pouco mais técnica, com uma curva de 180 graus que acabou por proporcionar o ataque que ele fez e que conseguiu levar até ao final. Este ano o Troféu Palma retoma aqui um pouco das suas várias passagens pela meta no passeio marítimo, mas com uma meta mais alargada, portanto não há tantas zonas desde a última curva até ao final, pois temos ali ainda cerca de 1200 metros, é uma distância maior face à distância do ano passado, onde a curva, julgo que estava ou dentro do quilómetro final ou praticamente à entrada do mesmo. Portanto, este ano o objetivo da carga rural é mesmo sprintar. O Yuri Leitão já deixou aqui um pouco daquilo que é a estratégia de corrida da carga rural. Eu diria que da grande maioria das equipas aqui presentes que têm sprinters que dão garantias. Vamos ver quem poderá lançá-lo, Paulo Martins, porque, como disse o Stefano Oldani, que é reforço esta temporada, está a correr hoje no Grande Prémio da Marseillaise. Temos também o Fernando Gaviria, que esteve a fazer... Onde é que anda o Gaviria, Paulo Martins? Agora, de repente... Alula Tour. No Alula Tour, e foi exatamente no Alula Tour, onde não se sprintou coisa nenhuma, porque o Gaviria já não está para estas andanças. Portanto... Vamos ver hoje, talvez o Penhuela, que é um ciclista que correu em Portugal, pelo Boa Vista, inclusivamente ganhou uma etapa na Volta a Portugal em Paredes. Tem aqui também o Checo Truba,
que é um ciclista que é aquilo que podemos aqui designar como um calmeirão. Corredor com quase 80 quilos, grande envergadura física, daqueles corredores que os sprinters precisam para marcar um ritmo forte, para os deixarem bem protegidos, bem posicionados. Diria que esta equipa da Carra Rural que aqui está hoje tem condições para poder preparar uma boa chegada para o Yuri Leitão. Tem, até pelo próprio Penuela que nós conhecemos bem, de ter corrido em Portugal. É um ciclista que também pode fazer parte desse pequeno comboio que o Yuri tem. Gostei, sinceramente, ainda há pouco referi isso, daquela presença no contrarrelógio coletivo da Caja Rural por parte do Yuri Leitão. Gostei de ver da forma que ele terminou o contrarrelógio coletivo na frente da equipa. A dúvida do Yuri é, obviamente, como é que terá sido o seu defeso, a zona de inverno que estamos a passar, com o que ele tenha treinado e trabalhado a pensar neste início de temporada. Nesta corrida, nos europeus que vamos iniciar daqui a umas horas, que nós vamos ter daqui a pouco, também aqui nos canais do Eurosport, à meia da tarde, cá estaremos eu e tu a comentar, e onde o Yuri vai estar também nos dias seguintes em competição. Mas a dúvida do Yuri Leitão, mesmo sabendo que ele possa ser o melhor dos profissionais, é, acima de tudo, tentar perceber como é que ele vai estar depois de a última vez que ele competiu na estrada foi na volta a Portugal no mês de agosto. Essa é a minha dúvida em relação ao Yuri Leitão. A falta de ritmo competitivo, mesmo sabendo que estamos aqui a ter uma corrida que não é de uma quilometragem muito excessiva, são 160 km, que o contrarrelógio coletivo até pode ter sido muito bom, como nós dizemos muitas vezes na gíria, para abrir os carburadores, dar algum ritmo competitivo ao ciclista. Eu acho que foi fundamental também o Yuri ter feito esse contrarrelógio coletivo para estar aqui um pouco mais com algum ritmo necessário. Hoje em dia o ciclismo moderno muitas vezes não é preciso competir muito para ter o teu ritmo. Cada vez mais os ciclistas são profissionais, mas essa só é a minha dúvida. Desde agosto até agora o Yuri não tem competido na estrada, e é só aí que incide a minha dúvida do que é que ele poderá fazer no dia de hoje. Se esse é o pormenor que lhe poderá faltar naquela explosão final do sprint. Mas isso também é válido para os outros que cá estão, não é, Paulo Martins? Porque estamos no mesmo barco com todos os atletas, nenhum deles chega aqui com dias prévios de competição. Sim, mas há muitos que terminaram em outubro, não terminaram em agosto. Essa é a diferença, é que são 2 meses a menos de competição que o Yuri tem. É só nesse campo que eu me faço referir. Não é lesões, felizmente não foi uma paragem forçada por lesão, foi uma fase em que ele não competiu. Esteve a preparar-se bem, eu sei porque conversei com o Yuri Leitão, também conversei com o Rui, com o Ivo Oliveira, e sei que os 3 estiveram a estagiar em Tenerife, foram para o Teide, portanto estiveram a trabalhar em altitude, já fizeram um estágio em altitude esta temporada. E isso é importante, não é? Isto é sinal que apontaram a começar forte a temporada. Sim, sem dúvida. Irmãos Oliveira, não é? E temos aqui o Rui, porque o Ivo ainda está na Austrália, mas os próprios irmãos Oliveira, é preciso ter em conta que este ano acabam um contrato com a equipa. E o ano passado o Ivo Oliveira terminou a época com 4 vitórias e nesta altura, segundo eu pude conversar com o Ivo, ainda não assinou nada com a equipa para as próximas temporadas. Portanto, as temporadas foram bem feitas, o trabalho foi bem feito. O Ivo e o Rui são corredores super apreciados pelo Mancini e por outros elementos do staff técnico da UAE, mas pôr o preto no branco no papel ainda não puseram. It's tricky technical a little bit. It's straight, 3 lines, but that also makes that it's a lot of nervousness, some movements in the bunch, and yeah, if everything comes right, you are in the front and you can do a easy sprint. But if you start to be in the trouble, then you start to lose position. And I mean, for someone who is not a real sprinter as me, for Dylan for sure it's easy. But also last year was with a small deviation uphill and cornering. I think that one was more funny or more tricky. I think I prefer that, but we adapt and we do all we can today.
Ivan Cortina explicando o desafio para os não sprinters, não é? Porque ele não é um sprinter, é um classicómano, mas é um corredor que tem uma boa ponta final. Ele dizia que o percurso do ano passado, o circuito do ano passado era mais divertido, no sentido em que oferecia um pequenino topo, depois uma viragem mais perto da meta do que este ano. Como podem ver, os corredores já estão nesta altura no Passeio Marítimo de Palma e vai ser sempre este perfil, é o típico promenade. Portanto, o Cortina dizia isto para um ciclista como o Dylan Groenewegen, que traz um bom bloco para o lançar, que consegue aguentar sempre na frente e bem posicionado, pois é bastante mais simples do que para um não sprinter e para uma equipa que não traz um lead-out propriamente dito, porque aí estão sempre a perder a posição, e esse é que é o problema, que tu tantas vezes aqui tentas explicar lá para casa, Paulo. Quando um ciclista quer sprintar, depois quando chega ao final e teve que fechar espaços e posicionar-se sozinho ou acabar por perder o seu lead-out, pois tudo isso são watts que não tem para gastar quando quer ligar os turbos. Sim, exatamente. E eu diria mais, até olhando na perspectiva destas longas retas que os ciclistas vão ter também na parte final, vai ser um sprint caótico. Lembrando que já no ano passado foi algo caótico e tínhamos aqui, no meu ponto de vista, um pelotão de sprinters mais valioso do que este ano. E o Yuri conseguiu enganar toda a gente com um ataque dentro do quilómetro final de uma forma extraordinária e conseguiu vencer a corrida. Em parte, toda esta gente já vai conhecendo esta zona, mas os sprinters que aqui estão não têm lead-outs perfeitos e por isso acho que vai ser um sprint de muita confusão no dia de hoje. E estes sprints confusos, Paulo Martins, na tua análise, beneficiam ciclistas como o Rui Oliveira e como o Yuri Leitão, ou eles beneficiam, por exemplo, de termos aqui uma equipa? Imaginemos que, como é lógico, a Unibet procura chamar a si a responsabilidade no final da prova e faz um lead-out a todo o gás para Dylan Groenewegen. É mais fácil para eles sprintarem à roda de Dylan Groenewegen ou é mais fácil para eles especularem com uma corrida mais caótica? Bom, se a Unibet, juntamente com a XDS Astana, que eu acho que são as duas equipas que melhor comboios possam ter e que vão tentar assumir, mesmo sabendo que, por exemplo, a XDS Astana já não parece que não tenha um ou outro ciclista que poderia ter aqui na competição, mas tem um Syriza, tem um Mike Tunison logo à cabeça, começando só e acabando nestes dois para lançar Max Canter, e acreditando que hoje seja Max Canter a sprintar, é um excelente mini comboio ajudado por um Guilherme, um Tomás Silva, o Livens, o Gustavo Wang, que são ciclistas que também gostam e conseguem impor ritmos altos na frente da corrida. A XDS é uma Astana, no meu ponto de vista, talvez até mais forte do que a própria Unibet. Mas estas duas equipas juntas, se aliarem, poderão fazer uma velocidade muito elevada e fazer com que não haja nesta reta de aproximação muita confusão, até porque felizmente as estradas aqui são relativamente largas e, portanto, no campo de haver toques entre ciclistas, as coisas estão mais fáceis nesse campo. Mas se houver caótico no sprint, for uma aproximação muito de contacto físico entre os sprinters, eu diria que se há aqui homens rápidos como o Rui, como o Yuri, que se adaptem bem a essas circunstâncias, eles claramente são dois ciclistas muito hábeis. E digo isso porque para lá dos sprinters já têm essa habilidade natural. A situação deles também competirem muito em pista é fundamental, e ainda para mais o Rui e o Yuri conhecem-se de olhos fechados, portanto, para lá de uma complicidade que existe, apesar de estarem em equipas diferentes, mas por que não pensarmos que eles podem se guiar mutuamente dentro do pelotão e serem referências um do outro no final desta corrida? Nós não sabemos o que vai acontecer. O que sabemos é que há aqui, na minha opinião, duas equipas que serão aquelas que vão tentar impor o ritmo para os seus sprinters, mas depois há outros ciclistas que certamente tentarão enganar, entre aspas, estes dois nomes que eu estou a fazer referência como talvez os favoritos mais importantes, tendo em conta o comboio. Mas como eu digo, eu acho que vai mesmo assim ser um sprint que vai ter a sua confusão, e onde o Rui, estando bem, onde o Yuri apanhando a roda certa, podem estar perfeitamente na discussão
da corrida no dia de hoje. E, portanto, sonhar não custa nada, é gratuito, e por que não revalidarmos a vitória de um português, seja com o Yuri novamente, seja com o Rui Oliveira. Ora, eu discordo completamente de ti. Quem é que eu sou quando digo isto, Paulo Martins? Esta expressão está cunhada, não é? É a imagem de marca do Olivier. Exato. São as saudades. São as saudades. Sim. Também já não faltará muito para ele chegar ao pé de nós e termos essas muito. Controvérsias conversas. Ele discorda completamente. Mas eu, não discordando completamente do que tu disseste, queria aqui acrescentar mais uma equipa que eu acho que está fortíssima hoje, que é a F Education, porque traz o Marino van den Berg, que ainda por cima é um ciclista que já aqui ganhou em Maiorca em várias ocasiões, não é um puro sprinter uma vez mais, mas é um corredor rápido. E traz aqui um corredor que eu estou muito curioso para ver evoluir, que é o Noah Hobbs, que o ano passado se fartou de encher de bons resultados em Portugal, nomeadamente na Volta ao Alentejo. Ganhou 2 etapas na Volta ao Alentejo, ganhou a geral também da corrida, porque estava na equipa da F Education, mas na equipa de desenvolvimento. Este ano deu um passinho e já assinou contrato profissional. Vai ser muito interessante ver este ciclista, ele é britânico, corredor que para mim foi o melhor sprinter sub-23 de 2025. Portanto, acho que chega também com grandes expectativas na ótica de dentro da equipa ter um corredor mais experiente, que em princípio deverá sprintar, que é o Van den Berg, mas nunca se sabe, não é? Estamos no início da temporada, as equipas podem mudar de ideias, o Van den Berg pode achar que este final não é tão bom para ele. Portanto, teremos de ter sempre também este nome aqui em cima da mesa, Noah Hobbs, a dupla Noah Hobbs, Marino van den Berg na EF. Depois, pegando naquilo que tu disseste, recordar dentro da XDS Astana o Max Kanter, que deverá ser o sprinter. Dizer também que dentro da Astana abandonou há pouco o Gleb Syriza, portanto é menos um para lançar o Max Kanter, que é uma baixa importante. Eu falava, ainda há pouco falava de Syriza e de Tunisson como os lançadores de Max Kanter, portanto é uma perda importantíssima, diria mesmo. Sim, porque lá está, é o homem que traz aqui peso, que é o armário, onde mete os sprinters bem protegidinhos ali debaixo da sua asa, corredor muito, muito útil. E mais um pistar, diga-se que o Syriza também é um belíssimo pistar, mas entre eles e a Unibet do Dylan Groenewegen, a UAE do Rui Oliveira e a Carra Rural do Yuri Leitão, depois temos aqui um bom lote de bons velocistas, o próprio Magnus Cort dentro da UNOX, não é? Aqui a UNOX eu tenho dúvidas, se vai sprintar com o Magnus Cort, como em princípio diz a lógica. Aliás, o Magnus Cort do ano passado ganhou uma chegada muito semelhante a esta, mas ali na zona de Lessa da Palmeira, Matosinhos, não é? Foi naquela chegada inaugural do Gran Caminho, que o ano passado partiu da área metropolitana do Porto, e julgo que a chegada é ali mesmo na praia de Lessa da Palmeira, e portanto o Magnus Cort neste pelotão de sprinters pode perfeitamente e vai com certeza sprintar. A outra alternativa seria o Jonas Wittberg, que já foi campeão da Europa em sub-23 e precisamente é um corredor que também é rápido, mas quase com toda a certeza que hoje dentro da UNOX vai ser o bigode voador dinamarquês a sprintar. Quando começamos aqui a arranhar a superfície do pelotão, encontramos sempre gente muito rápida. A Polti, por exemplo, com Giovanni Lonardi e Manuel Penhalver, é mais uma equipa que vai ter ali uma palavra a dizer no final. E a Lotto do Hub Hartz. Ora, estava eu aqui durante o intervalo a passar os olhos por aqueles que são alguns dos corredores que ainda não tínhamos mencionado, no que diz respeito à provável presença destes mesmos nomes na discussão da corrida de hoje ao sprint. Por acaso tinha pegado na Lotto, mas assim só muito ao de leve, e tendo aqui o antigo campeão europeu sub-23 Hub Hartz, que ganhou esse título precisamente num grande sprint no Limburgo belga que nós comentamos, eu e o Paulo. Tem mais uma equipa interessante que também traz o Félix Orne Christophe, que é o irmão do Alexander Christophe. A estrutura da Lotto Intermarché teve um Christophe, agora tem outro Christophe, mais jovem. O Alexander retirou-se no final da época passada, mas aqui o Félix é um ciclista que é bom de pedal. Eles não coincidiram no pelotão de elites por dias, porque foi realmente uma questão de dias.
E estava aqui a pensar, como é possível termos esquecido do nosso amigo do ano passado, Paulo Martins? Nós todos os anos temos vários amigos, não é? Ciclistas que são ciclistas que não têm uma grande projeção internacional, mas que vão fazendo pequenos resultados que os ajudam a colocar no radar e que depois muitas vezes conseguem dar passos importantes nas suas carreiras, outros nem sempre, porque isto não é matemática.